Paz do Senhor, irmãos. Neste culto de oração, nesta noite, o Senhor tem falado conosco desde o começo. O Senhor Jesus está presente conosco aqui esta noite. Eu creio que Ele está presente desde o início desse culto, da primeira palavra que foi falada. Já foram palavras mencionadas que está dando certo com o que o Senhor falou comigo desde ontem à noite. Ontem já, por volta das 7 horas, eu comecei a estudar uma palavra. E então, não tinha nada programado assim para hoje, mas eu comecei a estudar uma palavra e logo deu a hora de eu ir para a igreja, mas eu tinha já estudado algo da parte do Senhor. E o nosso propósito é sempre honrar Ele, glorificar, tá passando essas mensagens maravilhosas, esses testemunhos que já foi falado aqui, esses acontecimentos. O maior propósito nosso é aprender cada vez mais para ganhar almas para Jesus, para que o nome dele seja glorificado e para que o brilho dele seja cada vez mais forte aqui na terra, aqui no mundo, para que Jesus ocupa todo esse espaço que é dele, essa terra que é dele, para que cada vez ele brilhe bastante e que ele esteja brilhando também em nós. Ele precisa brilhar em nós, em nossas atitudes, em nosso caráter, para que nós possamos apresentar este homem maravilhoso para outras pessoas que não tiveram esse privilégio ainda de conhecer ele. Então, antes de nós começar a caminhar na palavra, hoje eu estava até lembrando, hoje durante a tarde, estava terminando de meditar na palavra e eu comecei a lembrar de um tempo atrás, uns anos atrás, quando eu ainda morava no outro bairro, quando nós morávamos lá no Jardim da Conquista. Então eu lembro que eu andava muito para ir na escola levar os meninos, de a pé, e era longe, quase 1 quilômetro a pé para levar eles para a escola. Então eu fiz muito isso, levei 3 para a escola e voltava e levava. E aquele caminho era longo, às vezes eu estava indo sozinha. E um dia eu estava indo buscar um deles na escola, e quando eu passava assim por uma viela, um escadão que a gente passava para cortar caminho, descia eu naquela estrada assim sozinha, e nisso um homem veio perto de mim, e olhou para mim e falou assim: irmã, o Senhor Jesus tem grande obra na sua vida. O Senhor Jesus quer te abençoar. O Senhor Jesus vai trazer coisas grandiosas na sua vida. Ele começou a profetizar, a falar de Jesus para a minha vida. Como se ele falou assim de um jeito, fiquei parada, falou bastante de Jesus, profetizou assim na minha vida, e eu falei amém, amém, e fui saindo. E aquele homem saiu andando. Alguns anos atrás, naquele momento lá, eu pensei: por que ele veio falar de Jesus para mim? Eu sou crente desde criança, desde quando eu nasci. Eu conheço Jesus. Por que ele está falando de Jesus para mim? Ué, será que ele não percebeu pela minha aparência que eu era crente? Então, naquele momento, eu achei que o meu modo de andar, o meu modo de vestir, estava resplandecendo Cristo, ou ele estava olhando. Mas ele profetizou na minha vida como se eu não conhecesse Cristo ainda. Ele falou palavras que como eu não conhecia Jesus. E eu fiquei anos, eu nunca esqueci isso. Mas passou anos e eu comecei a entender, de alguns anos para cá, de pouquíssimos anos para cá. Eu sempre tenho lembrado nisso que esse homem falou, eu creio, foi um profeta de Deus, aquele homem, e eu percebi por que ele falou isso, por que eu ia conhecer Jesus ainda. Então, para dar início na nossa palavra aqui, vamos caminhar na palavra, e através deste relato, desse acontecimento verídico, isso foi verdade que aconteceu comigo, nós vamos caminhar um pouco aqui na vida de um apóstolo, na vida do apóstolo Paulo. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 24 de Atos,
e vão para o versículo 21. E no meio do versículo 21, o apóstolo Paulo fala assim: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, eu pensando neste versículo, quando isto me chamou muito a atenção, e eu comecei a meditar, Senhor, e eu comecei a estudar sobre essas palavras, e pensei até assim: que nome que eu darei a esse texto, a essa palavra, a esse ensino, que através do Espírito Santo, que habita em mim, que Jesus deixou para nós e habita em vocês também, todos que conhecem essa palavra, desde o momento que nós estamos meditando, o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. E eu falei: Espírito Santo, eu quero um título para esta palavra. Que título que eu dou? Porque todo texto, se você vai ler uma história, um livro, geralmente tem um nome em cima. Os capítulos da Bíblia tem um título em cima. Eu queria um tema. E o tema que veio, a frase que veio para o tema é: de que lado você está? Aqui está fazendo uma pergunta: de que lado você está? Então agora nós vamos começar a caminhar aqui na palavra. Então, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Essas são palavras ditas por apóstolo Paulo, quando estava perante o tribunal do governador Félix, em Cesareia. Estava sendo acusado pelos judeus, os líderes, e apresentavam sua causa ao governador, dizendo que Paulo era um perturbador, que promove tumultos entre os judeus, pelo mundo todo. Eles diziam assim: ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então prendemos e quisemos julgá-los segundo a nossa lei. Então Paulo aqui está perante esses homens que estavam abrindo um complô, contra Paulo, estava formando algo terrível para acabar, para Paulo se calar, Mas antes dessa cena real acontecer com Paulo, em outros momentos passados, ele já tinha feito um discurso a uma multidão e apresentado a todos que ali ouviam. E ali ele confessou os seus malfeitos, o que ele andava fazendo antes de se converter. Então Paulo foi ouvido diante do Sinédrio. Ali se formou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, que em outra oportunidade eu não vou especificar aqui muito sobre os fariseus nem os saduceus, porque aqui sai um estudo, aqui sai uma explicação para outra pregação. Então, no momento oportuno, algum de nós, quem o Espírito Santo tocar, pode explicar melhor sobre os fariseus e saduceus. Depois os judeus armaram ciladas para matá-lo, e por fim enviado a Félix. No capítulo 24 de Atos aqui, no versículo 22, aqui quando enviaram Paulo a Félix, Félix falou assim, Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, que é adiantamento, já apressou aquilo que estava acontecendo, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lícias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ali Félix já estava querendo saber do que estava acontecendo, de que caminho era esse, o que é que Paulo andava pregando. Então, por um período de 2 anos, ficou Paulo em mãos de Félix. Ali ele passou muitas coisas. Ele e a esposa conversaram muito com o apóstolo Paulo, ouviram o que o apóstolo Paulo
estava fazendo, estava pretendendo, o que Paulo estava pregando, o que aconteceu com Paulo. Então ali eles estavam ouvindo que rebuliço estava acontecendo naquela cidade de Cesareia. Então Paulo foi perante o rei Agripa também. Perante o rei Agripa, no capítulo 26, no verso 4, Paulo diz assim: a minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, pode comprovar, pois conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo esclarece aos acusadores dele. Ele está contando para eles, explicando, tentando explicar para eles que ele foi fiel. Ele falou: eu fui fiel e rígido no que me ensinaram. Vocês me conhecem há muito tempo e podem testemunhar se quiserem. Pode até mesmo dizer ao rei Agripa que eu era um de vocês. Segui o mesmo caminho que aprendi com vocês todos. Ele está sempre ali explicando para todos diante de onde envia ele. Foi para Félix, foi para o rei Agripa, e o tempo todo ele está ali pedindo oportunidade, ele está arrumando jeito, ele está se explicando. Ele faz de um jeito que eles escutem o que ele tem para falar. Ele fala assim ainda mais, ó: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Isso está dizendo no capítulo 26, mesmo no verso 6, 7 e 8. Ele fala assim: essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Aqui ele fala que as 12 tribos esperam que se cumpre. É por causa dessa esperança, ele fala, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Paulo pergunta a eles, e eu hoje, nesta noite, pergunto a vocês, ouvinte da palavra de Deus: acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Paulo está sendo julgado ali, está sendo repreendido porque ele começou a pregar que os mortos vão ressuscitar. Ele está o tempo todo falando da ressurreição dos mortos, falando que Cristo ressuscitou, e eles estão achando isso um absurdo. Então ele fala: vocês acham isso impossível? É impossível Deus ressuscitar os mortos? Pois Jesus disse em João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição é a esperança de que os mortos um dia voltarão à vida. O profeta Daniel foi revelado, para ele foi revelado também a ressurreição de todos, inclusive dos ímpios, para o julgamento. Então, ressurreição é ressurgir, é voltar à vida, é voltar, ter vida num corpo novamente. Por isso que fala ressurreição, ressurgir, voltar à vida. É alguém que morreu, voltar a ter vida em um corpo. Então todos os salvos, todos os escolhidos de Jesus, creem que um dia vão ressuscitar, que é ressurgir com um corpo glorioso, um corpo celeste. Não é mais este corpo nosso corruptível, mas com um corpo incorruptível. Mas queremos que todos vão ressurgir no momento, na volta de Jesus, na sua vinda. Então ali Paulo tenta mostrar isso para eles, e eles não conseguem entender por que Paulo está pregando isso. Então Paulo, passando de tribuno a tribuno, seguia Paulo expondo a verdade, que parecia tão difícil daqueles líderes governantes entenderem.
mesmo ele dizendo: eu era assim, mas agora sou assim. Pois antes eu, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Então aqui se vê a vida que Paulo tinha antes. Ele está contando para eles: olha, vocês estão vendo o que eu era, o que eu fazia? Vocês estão percebendo? Eu era da seita dos fariseus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu persegui, eu matei, eu lancei na prisão. Está explicando para eles o que estava acontecendo com ele, que momento que ele estava vivendo. Então observa que este era Saulo, né? O antes de Paulo. Hoje não é diferente, pois muitos têm lançado os servos de Cristo na prisão. Este acontecimento foi há mais de 2000 anos atrás aí, né? De Jesus para cá. E hoje não é diferente. Tem muitos perseguindo os cristãos, tem muitos perseguindo os escolhidos, tem muitos querendo atrapalhar as pessoas a ganhar a salvação. Tem muitos lançando servo de Cristo na perdição, na mentira, no engano. Tem muitos querendo atrapalhar esse projeto de Cristo. Mas graças a Deus, Cristo também tem conseguido muitos soldados, como nós cantamos aqui, o hino. Tem muitos combatendo para que as pessoas alcancem a vitória. Então, muitos têm lançado os servos de Cristo na prisão, têm condenado até mesmo até a morte. Muitas vezes lançando a pessoa até o inferno, por não ter este conhecimento na palavra de Jesus. É grande a multidão que tem se unido com os fariseus. É muitas pessoas se unindo com os fariseus, que batem no peito dizendo ser dono da porta dos céus. Muitos estão querendo tomar o lugar de Cristo, dando tradições para as pessoas, né? Tradições de homens, e muitos têm caído no engano. Mas o que fez Paulo mudar com tanta convicção? O que aconteceu com Paulo para tantos anos de um jeito e de repente ele mudar? Após tantos anos na seita dos fariseus, como pôde deixar tudo da noite para o dia ou vice-versa? Com tantas pessoas de poder lhe acusando de tamanha desordem na cidade, ele sozinho ali, perante aqueles homens, sem testemunha, qual seria a versão de Paulo para usar em sua defesa? Como que ele ia se defender daquilo que ele estava sendo julgado? Como explicar para aqueles líderes o porquê de não pertencer mais àquelas tradições? Como que ele ia explicar? Mas ele está o tempo todo ali falando para aqueles homens e parece que não entra na mente deles. Então Paulo revela seu grande momento. Em Atos 26, versículo 13, Paulo começa a falar para aqueles homens: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui o Senhor Jesus se coloca em lugar de todos os escolhidos, porque Paulo estava perseguindo os cristãos,
aqueles que estavam seguindo a Jesus, aqueles que creram que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aqueles que estavam tão felizes, evangelizando, falando das boas novas, daquele grande acontecimento, que o reino dos céus está próximo, Jesus está no meio de nós, ele fez promessa, e essas pessoas Paulo estava perseguindo para lançar em prisão, para que eles parassem com aquela obra, com aquele trabalho. E daí Jesus ali fala: por que você me persegue? Pois Paulo iria matar e lançar em prisão. Agora veio o puxão de orelha em Paulo. Aí Paulo, caído lá, quando vê aquela luz brilhante, aquela claridão, todos caem por terra, que ele vê aquela voz falando com ele. Jesus fala para ele: levanta-se, fica em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Onde você tem depositado a sua fé? Vocês têm depositado a fé em Cristo? Ele fala aqui para depositar a fé nele. Muitos estão depositando essa fé em deuses, em imagens de escultura, em algo que não leva a nada. Muitos têm depositado a fé no mundo, em coisas materiais, idolatrias, no dinheiro. Muitos estão depositando errado essa fé. Mas essa luz brilhou para o apóstolo Paulo, apareceu para ele essa luz. Ele não estava depositando a fé dele em Cristo, estava depositando a fé dele nas tradições, em ensinamentos de homens. Jesus veio o tempo todo mostrando. Jesus fala muito sobre os fariseus, os doutores da lei. Jesus ali deixa bem especificado nos evangelhos de Jesus sobre o que os fariseus faziam, atrapalhando as pessoas a se converterem. Então, essa luz forte chegou também até nós. E caímos também por terra. Foi preciso esta mesma luz que cegou os olhos de Saulo, também cegou nós todos. Era necessário este processo em nossas vidas. Por algum momento ficamos na escuridão do conhecimento. Tipo assim, o que está acontecendo? De repente, o que você pensava: eu já conheço Jesus. Mas nós não conhecíamos Jesus intimamente. Nós ouvia falar de Jesus. Conhecíamos porque nós lia e ouvia falar dele. Mas este encontro de nós cair por terra, dele cegar nossos olhos, de tão forte foi a luz dele que brilhou em nossa vida. A luz veio tão forte, de uma maneira tão forte, que assim, por um pouco de tempo, abriu nossos olhos, ele limpou nossa visão, as escamas caiu, assim como aconteceu com Saulo, assim como aconteceu com ele. Depois ele recuperou a visão e ele foi por o Evangelho, por esse encontro com Cristo em prática, que é o que nós fazemos hoje. Nós estamos pondo esse encontro nosso em prática, passando para todos que querem ouvir o que aconteceu com nós, como nós éramos antes, como nós somos agora, o que mudou antes e o depois.
E é isso que Paulo o tempo todo está passando para aquele tribuno, para o Sinédrio, para o rei Agripa, para o Festo, para o Félix. O tempo todo ele está passando para eles. Eu era assim, mas eu tive um encontro, uma grande luz resplandeceu, ele apareceu para mim. Ele falou, eu sou Jesus, como nós cantamos aqui, o grande eu sou. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus está aqui agora e Jesus está nos outros lugares. Então esse Jesus que nos deu o privilégio de estarmos com nós aqui esta noite, ele apareceu para nós e falou, agora eu quero que vocês façam assim. E é isso que nós estamos fazendo. Paulo ele fala para o rei, eu fui fiel à visão celestial. Ele fala, eu estou falando isso porque eu estou sendo obediente à visão celestial. E nós também, nós estamos assim hoje, porque nós estamos obedecendo à visão celestial. Aquela grande luz que apareceu para nós, nós estamos obedecendo. Então, essa luz clareou. O próprio Senhor Jesus nos tirou das trevas. Fomos remidos pelo precioso sangue. Também nos santificou. Fomos descobrindo quanto éramos ingratos no passado. Chegamos até mesmo a ser juiz em lugar de Cristo. Assim como Saulo fazia, lançando os santos lá, os servos de Cristo, na prisão. Nós também lançava, porque nós julgávamos as pessoas por aparência, nós apontávamos o dedo, nós batíamos no peito, nós somos os melhores. Então nós também tivemos que passar por esse processo de cegueira, em seguida a visão, para poder colocarmos no lugar que Cristo quer, para nós trabalhar da forma que Jesus quer, e não que nós e homens querem. Hoje muitos querem nos calar, muitos pretendem que nós calamos. Assim como os judeus procuravam calar, até mesmo matar Paulo. Jogou ele para fora do templo. Palavras fortes foram ditas para nós intimidar. Ameaças de processos, de tribunais, querendo nos colocar perante o Sinédrio. Ouvimos até mesmo o que Paulo ouviu de Festo. Sabe, irmãos, o que Festo falou para Paulo? Paulo começou a explicar para ele. Eu só estou aqui por causa de Jesus que apareceu em minha vida e que a promessa dele é que os mortos vão ressurgir, vamos ganhar uma nova vida e tal. E Paulo falando isso para Festo. Festo olhou para Paulo e falou, está louco, Paulo? Há muitas letras que te fazem delirar. Então, ouvimos coisas do tipo assim também. Estão todos embriagados? Estamos blasfemando contra o Espírito Santo? Estão lendo muita Bíblia? Mas assim como Paulo fez, nós falamos com ousadia na palavra da verdade. Porque Festo ficou preocupado que Paulo queria passar ele para o lado dele. Ele falou, Paulo está querendo me passar para o lado dele com essas palavras? Chamou Paulo até mesmo de louco. Paulo fala, quem dera, oxalá quem dera, que todos vocês que estão me ouvindo aqui, exceto essas algemas que estão nas minhas mãos, mas que todos vocês que estão me ouvindo aqui, viessem a crer, viessem a acreditar na ressurreição dos mortos, na promessa de Jesus, na promessa do reino dos céus, da glória celestial, o nosso futuro. Ele falou, quem dera você acreditasse. Mesmo Paulo, ele chamando Paulo de louco, Paulo não se calou, Paulo continuou. Quem dera você se convertesse. E essa palavra que nós passamos hoje. Quem dera as pessoas estudassem mais a palavra de Deus.
Quem dera as pessoas reconhecessem Cristo no seu posto que Ele está. Cristo está colocado como rei, porque Ele é rei. Quem dera as pessoas tirassem tantas escoras que põem ao lado de Jesus, percebessem que Cristo é suficiente. Não precisamos estar escorando Cristo com muletas, com algos, complementando Cristo com algos que é abominação para o Senhor. Quem dera essas pessoas viessem entender a palavra que estamos transmitindo. E Paulo ainda fala assim: estou falando palavra de verdade e de um são juízo que será realizado. Esse são juízo será realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso temos em comum com este fato verídico. Eu comecei a ler essa parte de Paulo, sempre que eu lia dessa luz que brilhou, eu lembro muito na nossa história, nesses irmãos, de nós que fomos libertos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muito em nossa vida, no dia do nosso batismo, eu vejo tudo isso, das trevas como convertido para a luz, a grande luz brilhou. Eu acho tão lindo isso. Ali muitos ouviram Paulo, mas não se converteram no Evangelho de Cristo. A gente vê dessa passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos, toda essa trajetória dele, muitos ouviram ele. Ele falou para muitos, mas muitos não se converteram, preferindo continuar seguindo as tradições impostas pelos homens. O coração deles mantiveram endurecidos. Outros ouviram e receberam de bom grado a nova vida debaixo da graça. Outros tiveram o privilégio de receber as cartas escritas por Paulo, mesmo estando dentro de prisões. Sempre o Espírito Santo esteve ao seu lado, lhe ajudando. Isso acontece até hoje. Esta noite estamos nos usufruindo da ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele estar aqui agindo em nós, presente aqui conosco, seria impossível nós estar falando aqui da palavra de Deus, porque foi esse Espírito Santo que nos convenceu da verdade, da justiça de Deus. Por isso que estamos aqui. Ele deixou aqui para nós. Então Paulo foi julgado pelo tribuno, mas antes de tudo foi ouvido. Eles aceitando ou não, criticando, maltratando, amarraram corrente deles, uma hora solta ele aqui, manda para o outro mandou Paulo para o outro, e Paulo foi com essa vida para ir para cá, viajou de navio, foi para a ilha, e Paulo o tempo todo cercado por eles. E Paulo, mesmo cercado por eles, o tempo todo não deixou de falar da palavra de Jesus. Não deixou de glorificar, de exaltar, de ensinar. Ele achou de todas as estratégias, mas ele anunciou a salvação por meio de Jesus Cristo. Mesmo ele preso, ele enviava as cartas. As cartas foram enviadas às igrejas, aos apóstolos, aos discípulos. E Paulo fez um trabalho lindo. E hoje é isso que nós queremos. Copiar de Paulo essa proeza. Vamos evangelizar de qualquer forma, através das filmagens, através da internet, através de carta, através de palavras, como o Espírito Santo tocar em nosso coração. Então, Paulo foi ouvido. Hoje o ser humano julga, condena, despreza, faz acepção, odeia, não quer nem ouvir. Então, agora eu pergunto, essa é a pergunta que estava no início da nossa pregação. Por que o texto, por que o Espírito Santo me deu o tema? De que lado você está? O tema está lá no início, e agora eu pergunto agora de novo no fim dessa mensagem. De que lado você está? Da luz resplandecente, que é o próprio Jesus, que apareceu para Paulo e apareceu para nós, o eu sou,
Permita hoje ser atingido por essa luz, porque ou você está do lado desta brilhante luz que resplandece para nós e para todos que aceitam Ele como o único suficiente Salvador, ou você estará do lado do tribuno, de Félix, dos líderes judeus, de Festo, do rei Agripa, dos acusadores de Paulo, dos conspiradores, da seita dos fariseus, de todos esses. Porque ou você está do lado destes, você concorda com estes, ou você aceita hoje Jesus na sua vida e a transformação que Paulo teve, tudo que Paulo confessou, tudo que Paulo pregou e essa brilhante luz que apareceu para nós. Então, eu creio que Jesus vai tocar em suas vidas, que vocês vão fazer a melhor escolha, que é aceitar Jesus. Aceita que Jesus ministra, ensina no seu coração essa palavra. Permita para o Espírito Santo, entra na minha vida, fala comigo, se essa palavra é verdade. Mostra para mim este acontecimento de uma forma mais clara. Fala, Espírito Santo, abre meus olhos, limpa minha visão. Se é para me encontrar com esta grande luz, que eu fique cego e que depois o Senhor limpa a minha visão. Porque essa luz é tão forte, tão maravilhosa, que ao mesmo tempo que ela cegou, ela curou. Foi por pouco tempo que Paulo ficou cego, por 3 dias, suficiente para ele sair rasgando o verbo, falando de Jesus a todas as pessoas que estavam ao lado dele, na prisão. A todos os momentos, Paulo não perdeu oportunidades. Então peça você mesmo, você e Deus, fale com Jesus, direto com Ele. Não fica pedindo para homens, fala direto. A palavra fala que o nosso mediador entre Deus e os homens, entre nós, é Jesus Cristo. Fale direto com Ele. Entre em seu quarto ou na sua sala, onde você esteja. Fala, Senhor Jesus, clareia minhas vistas para que eu possa te enxergar melhor, para que eu tenha esse encontro com essa grande luz brilhante, que eu possa seguir o seu caminho, porque só existe 2 caminhos: o caminho da salvação, o caminho da perdição. A porta é estreita e a porta larga. Estreita é Cristo, a larga é o mundo que leva à perdição. Só existe duas coisas, não tem meio termo: ou é salvo ou condenado. Então procure Jesus hoje na sua vida. Procure Jesus enquanto você pode achar. Procure Jesus enquanto você está vivo, enquanto você está aqui nesta terra. Não deixe para o dia de amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eu quero encerrar essa oportunidade, essa palavra, agradecendo o Espírito Santo que está aqui ministrando em meu coração e no coração dos amados irmãos e a todos os ouvintes, dizendo que hoje nós somos julgados acerca da ressurreição dos mortos, mas Jesus é maior na nossa vida. Isto é maravilhoso. A glória de Jesus está prometida para nós. Ele prometeu um tesouro muito grande. Nós estamos aqui confiantes. Então, se você for julgado, entregue sua vida para Jesus. Fale somente com Jesus, porque o nosso único juiz que tem o direito de nos julgar é o Senhor Jesus. Não há mais juiz aqui nesta terra. É só Jesus. Amém? Então, encerro minhas palavras. Que a paz, a glória, a verdade, a virtude, a bênção do Senhor Jesus possa estar no coração. Que o toque do Mestre esteja curando vocês, esteja aliviando dores, esteja operando na vida, no coração, nas almas. Que Jesus esteja onde vocês estejam. Amém? Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.